Fala, torcedor do Verdão, uma quinta-feira agitada. Pelos lados da academia de futebol, Palmeiras, que vem de uma grande vitória na Libertadores, jogando fora de casa, bateu o Sport Cristal por 2-0, com um golaço do Flaco Lopes e um belo gol do Sousa, decretando a nossa vitória. Agora o Verdão está totalmente focado no seu próximo desafio, onde no domingo vamos fazer um jogo ali do Campeonato Brasileiro contra o Remo, viu? Fora de casa, uma vitória vai ser de suma importância para, quem sabe, o Verdão disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu separei aqui um corte da programação. Deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Falando em Palmeiras, o time do Abel Ferreira também entrou em campo, jogou fora de casa em Lima contra o Sporting Cristal, volta ao Brasil então com uma vitória importante e assume então Mendel Bidlovski a liderança do grupo. Conta aí pra gente sobre essa vitória importante do Palmeiras, hein, Mendel? Boa tarde aí pra você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. O Palmeiras venceu ontem o Sporting Cristal 2-0 pela Conmebol Libertadores, assumiu a liderança do Grupo F com 8 pontos. O Palmeiras que está nessa fase impressionante. São 14 jogos de invencibilidade, apenas uma derrota nas últimas 24 partidas. Mais uma vez com boa atuação de Flaco Lopes, ele fez o gol dele, participou do gol do Sousa. Pelo Palmeiras são 30 jogos na temporada, 13 gols, 7 assistências. O Flaco Lopes, que teve uma troca de gestos com o técnico Abel Ferreira, muito cobrado pelo Abel Ferreira. O Flaco Lopes fez um sinal de positivo para o Abel. O Abel respondeu com outro dedo, dizendo que o Flaco Lopes tem que ficar ali na zona dourada, zona de ouro, perto da área, ali dentro da área, como centroavante para fazer os gols dele. O Abel Ferreira, que depois do jogo foi questionado sobre como o Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo na Libertadores, tem o seu futebol questionado por parte da torcida, da imprensa, e aí o Abel Ferreira fez um desabafo. Vamos ouvi-lo. Gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Se você me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir a 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar. E desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Para os inteligentes do futebol, o futebol é dividido em 6 partes. O Palmeiras não é bom em nada. O Palmeiras não é bom em nada, mas é competente em todas elas. Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Eu não posso criar um calendário deste jeito e querer uma equipa dinâmica, intensa, pressionar a campo todo. Tá aí o Abel Ferreira, então, falando sobre o calendário do futebol brasileiro, sobre esse espaço curto de preparação para os jogos. Até chequei essa questão do pedido do Palmeiras para alterações dos jogos. Foi o seguinte: antes do jogo contra o Cerro Porteño pela Conmebol Libertadores, o Palmeiras pediu à CBF para que o jogo contra o Jacuipense pela Copa do Brasil fosse marcado para a quarta-feira e o jogo contra o Red Bull Bragantino no sábado, para ter um tempo de preparação para o jogo contra o Cerro, que foi na quarta-feira da semana seguinte. Só que quando viu o calendário, a CBF colocou o jogo da Copa do Brasil na quinta e o jogo contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro no domingo, com um tempo de preparação mais curto para o jogo contra o Cerro Porteño. Então essa é a indignação do técnico Abel Ferreira. Agora, para a próxima partida contra o Remo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um espaço maior de preparação para essa partida. O Palmeiras, então, repito, 14 jogos de invencibilidade. Líder do seu grupo na Conmebol Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro, Bruno. Perfeito, Mendel, obrigado. E só acrescentando, o jogo não foi na quarta e foi na quinta, segundo a CBF, porque era o jogo da televisão. Quem transmitiria aquele jogo escolheu o jogo na quinta e, por isso, segundo a CBF, ela estava impossibilitada em fazer a alteração que o Palmeiras pediu. Eugênio, a gente vê que os resultados do Palmeiras são indiscutíveis, mas ainda é discutido o jogo. O que é que você pensa sobre isso e sobre os argumentos do Abel? Penso igualzinho ao Abel, sem tirar nem pôr. Não tem ninguém jogando todas as partidas bem, 90 minutos bem dentro das partidas, e você pode pegar os principais clubes do futebol brasileiro. Tropeçam aqui, empatam acolá, ou até vencem as partidas, mas sem jogar aquele futebol que se espera, porque é realmente muito desgastante o calendário.
Houve muito pouco espaço de pré-temporada, já se começou com campeonatos estaduais, e aí uma sequência de jogos do Campeonato Brasileiro ainda no mês de janeiro, Copa do Brasil, Libertadores, para quem não tem Libertadores, tem Sul-Americana. Só que quem está mais tranquilo esse ano, ao contrário do ano passado, é o Bahia, né? O Bahia ano passado teve muito jogo, dessa vez... porque já caiu na Libertadores também, né? E porque foi tirado da Copa do Nordeste. Sim. Então ele tem um calendário mais tranquilo, mas também não está tendo grandes resultados, né? Apesar disso. É muito difícil você manter intensidade, manter um jogo, como ele falou, dinâmico, subir marcação, regularidade de apresentações, com o calendário que você joga sob pressão a cada 3 ou 4 dias. Não é um jogo assim, vou poupar jogadores aqui. Se poupar, perde o jogo e aí desaba o mundo em cima de você. Por exemplo, o Cruzeiro, né? Hoje o Cruzeiro joga com a Católica. No primeiro jogo com a Católica, no Mineirão, alguns jogadores não entraram em campo. O Cruzeiro perdeu, aí desaba o mundo, como assim perder um jogo em casa na Libertadores. Então é muito difícil cobrar futebol. Realmente, ninguém joga um futebol dos sonhos hoje. Todo mundo vai jogando no limite para tentar resultado. É o que se pode cobrar hoje. Resultado, e mesmo assim, com essas dificuldades todas impostas pela sequência de partidas e pela cobrança enorme que esses clubes, especialmente Flamengo e Palmeiras, sofrem. E ainda com as longas viagens, né? E Palmeiras e Flamengo não podem tirar o pé em nenhuma competição. Jogo nenhum. Como alguns clubes têm a possibilidade ou conseguem fazer essa escolha. Ontem foi curioso que no momento do gol do Flaco Lopes, o Abel Ferreira, o Flaco fez assim pro Abel e o Abel respondeu mais ou menos assim. Né? Mais ou menos. Não mais exatamente. Ou menos assim. Vamos ver o que o Abel explicou ali do gesto. Foi deselegante, né? Vamos ver. O jogador que eu mais dou na cabeça ainda hoje, quando vocês viram ele a fazer assim para mim, eu fiz-lhe um gesto para ele. Não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele. E ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite. Eu mando-lhe vídeos no WhatsApp. Porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. E ele, hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. E eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, agora do resto, ele tem tudo. Tudo. Ainda não é. Mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Eu trato ele como se fosse um filho, porque sei o potencial que ele tem. E volto a referir, hoje no jogo, quando ele apareceu... basta perguntar aos jogadores. Eu antes no meeting disse, é aqui que tu tens que entrar. Andar a baixar no terreno, para andar a fazer assistências, como andou a tentar fazer no jogo contra o Santos, eu disse, tu vais-te sentar à minha beira. Vais ver o Emiliano a fazer assistências, o Luís a fazer assistências, o Marlon a fazer assistências e o André a fazer assistências. O Andreas. Tu não és assistente, tu és centroavante. É para fazer o que fez hoje, viu? Eu só achei assim que o Abel, além de tudo, né, Eugênio, ele correu um risco de, imagina se ele é expulso. E para ele explicar ali pro árbitro e pro VAR que ele estava brincando com o Flaco. Porque ele correu esse risco, né? Não sei nem se corre risco de partir do vídeo... do VAR, né? O tribunal da Comebol usar essa imagem para alguma punição a ele. É que agora já está explicado, né? Pelo menos. Está explicado, mas não justifica, né? Sim. Se a Comebol entender que é um ato obsceno... Mas já imaginou a treta se ele é expulso e aí para ele explicar lá para a arbitragem que ele estava brincando com o Flaco? Ele não estava brincando, né? Tava dando uma bronca. Não era uma brincadeira. A gente entende exatamente o que ele queria. Ele estava xingando por gestos o Flaco. Mas, viu? Quando você faz o que eu quero, você faz o gol. Então não vem levantar o dedo de positivo pra mim, que eu tô nervoso com você. Tô irritado com você. A questão é, a gente até conversava isso antes, o Flaco não é por natureza um camisa 9. Ele é um segundo atacante, o que um dia se convencionou chamar de ponta de lança no futebol brasileiro. Ele é aquele cara que... E aí o encaixe perfeito dele ano passado, momentos maravilhosos gerou ao lado do Vitor Roque por causa disso. O Vitor Roque é mais o homem de área. Então a gente viu várias vezes o Vitor Roque receber as assistências do Flaco, que voltava até a intermediária, às vezes até um pouquinho mais atrás, iniciava jogadas e essas jogadas terminavam com finalizações, muitas vezes do Vitor Roque, e às vezes ele devolvia para o Flaco que vinha de trás. Mas ele não é um 9 paradão na área. E eu acho que o Abel, sem poder contar com o Vitor Roque, está querendo que ele fique preso, mas a natureza dele é sair. Tanto que o gol que ele faz é vindo de trás. E quem tá na área é o Sousa. O Sousa, O cruzamento perfeito que vem da esquerda do Arias, mas ele chega naquela bola porque ele vem como um elemento surpresa.
Só que a gente percebe que o Abel fala, fica lá, meu filho. Aí faz aquele sinal que a gente viu, aquele gesto, que é agressivo, porque se foi direcionado a uma pessoa específica, foi vista na televisão por milhares e milhares e milhares que estavam acompanhando a partida em toda a América do Sul, pelo menos. Exatamente. Ó, o próximo jogo do Palmeiras, então, é contra o Remo fora de casa, tá? Depois ele tem aí, claro, a Copa do Brasil e mais da Libertadores. Primeiro assunto no programa de hoje, mais uma vitória do Palmeiras na Copa Libertadores, fora de casa. No Peru, bateu o Sporting Cristal por 2-0, mas o que foi mais discutido, mais falado, depois dessa vitória que fez o Palmeiras novamente liderar o seu grupo na Libertadores, Tetra, foram os gestos, ou o gesto obsceno. Olha que caneca bonita. Tá geladinha a água do Tetra. É verdade. Olha lá, que copão lindo. Isso não é caneca, não. Isso é tá com copo. sede? Copo grande. Mais de 1 litro cabe nesse copo aí, Zé. O Ferreira precisa tomar essa água com açúcar, ficar um pouquinho mais calmo. Primeiro, o que você está achando dessa onda de gestos obscenos aqui no Brasil, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, porque aconteceu na Copa Libertadores? Você condena ou é do jogo, Tetra? Muito boa tarde. Muito boa tarde Pascoal, Zé Elias, fã de esporte, muito bom estar com vocês aqui. Desagradável, né? Desnecessário, ainda mais partindo do treinador. Por mais que ele falou assim, considero como meu filho. Eu não dou o dedo no meio pro meu filho, pro Heitorzão não. Tem outro tipo de brincar, de elogiar ou de cobrar. Surpresa para mim. Acho que o Abel é esquentado, o Abel, ele na beira do campo ali, ele se transforma, ele é um cara que busca vitória, ele realmente é apaixonado pelo que faz, ele às vezes exagera até nessa cobrança, nessas discussões ali, mas como treinador é brilhante, é maravilhoso, o time dele comprova isso, líder do Campeonato Brasileiro, líder do grupo dele na Libertadores. Vitória importantíssima, encaminha bem agora aí a classificação, porque vai jogar 2 jogos em casa. Palmeiras forte, muito forte, continuando como um dos favoritos à conquista da Libertadores, né? Agora, o comportamento dele, em alguns momentos, como eu já disse aqui na beira do campo, os árbitros erram, a gente mesmo discute muito isso aqui, mas não dá o direito também de você exagerar tanto. Mais uma vez, Flaco Lopes, hein? Tá numa fase maravilhosa. Belo gol, né? E agora esse gesto aí, que ele disse que foi pro Flaco Lopes, não foi? Isso. O Abel não falou isso, Pascoal? Porque na imagenzinho... Se fosse pro Flaco Lopes, eu acho que não é... A imagem mostra, o Flaco Lopes faz o gol e faz aquele joinha pra ele. E aí, como assim? E aí, gostou? Deve ter sido cobrado pelo treinador, né? E ele faz, e aí, gostou? E aí tem a correspondência, foi essa dita pelo Zinho. Achei também de um tremendo bom gosto. Sabe o que me ocorreu também, Pascoal? Acho que exagerou. Desnecessário. Me ocorreu, eu não quero... Quem sou eu para desmentir Abel Ferreira? A gente vai, inclusive, mostrar daqui a pouquinho este trecho da entrevista coletiva do Abel ontem lá em Lima. Mas me ocorreu que ele pudesse ter feito este gesto para um adversário, de repente, não sei se para arbitragem, para outro alvo. No intervalo, lhe comunicaram que apareceu na transmissão, quer dizer, todo mundo viu, e aí, para efeito de alguma eventual pena, ele acabou direcionando, jogando a história pro Flaco Lopes, que seria menos grave fazer um gesto para um comandado, não para um adversário. Pode ser que não seja isso. Eu estou colocando como uma possibilidade, mais uma vez, sem chamar o Abel de mentiroso. Não seria uma loucura, né, Zé? Boa noite, né? Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, Plirra. Boa tarde, Pascoal. Grande vovozinho, boa tarde a todos. Existem, ainda mais sabendo que não apareceu o destino, né, do gesto, né? Isso tudo pode acontecer. Você pode trabalhar esse tipo de situação para justamente tentar amenizar. Porque no fim, tem uma imagem dos dois conversando, onde o Abel gesticula e faz o gesto ali, conversando com o Flaco. Do tipo, claro, suposição de novo. Vou jogar essa, vou botar na tua conta
Pra não ferrar pra mim. Existem várias coisas. Ele pode ter explicado pro cara. Não, você eu fez fiz um sinal isso, e eu fiz eu assim correspondi. e tal. Tô aqui pedindo desculpa Você pra viu direitinho, eu fiz o dedo do meio pra você. É que a cara dele não é de brincadeira. É isso que eu ia falar. Se fosse pro Flaco Lopes, Ele ia dar um sorrisinho. o cara faz o gol, brinca com ele assim, aí, tudo bem, gostou? Ele poder... Não estou dizendo que ele tinha que dar o dedo do meio, mas se desse era com um sorriso, era brincando, era com um semblante mais amigo, mais de brincadeira, né? E esse semblante dele não me parece que... Ele tá bravo com o Flaco Lopes? Ficou chateado que o cara fez o gol? Foi estranho. Tá estranho. Eu ia falar exatamente... Como é que é, Pascoal? Tá estranho. É estranho. Eu ia falar exatamente isso, porque né, a gente tá vendo as imagens aqui, normalmente quando você faz isso pro teu atleta, né, você faz meio que brincando, com um sorriso e tal, e não me pareceu. Mas assim, Plirra, independente se foi combinado ou não, se ele conversou ou não, é uma coisa que não se deve fazer. Sim. Né? É uma coisa que não se deve fazer. Lembrando, já pensou se é o Neymar fazendo isso? Isso, mas lembrando... Já pensou se é o Neymar fazendo isso? Não, ia cair o mundo na cabeça dele. Ia cair o mundo na cabeça dele. A gente já era fato. Mas lembrando que o Abel já fez gestos obscenos e foi suspenso por isso também e falou que não tinha feito. Sim. Né? Não, tava... Dando uma alongada. Inclusive até repórter falando que é o gesto normal. Nunca vi isso. Ficar dando patolada do jogo todo. Patolada. Isso aí não pode. Né? Mas eu até estava conversando com o Pascoal, porque eu não entendo. Falei, ô Pascoal, será que a Conmebol vai usar dessas imagens para tentar, não sei se, porque a gente nunca sabe. Na Conmebol não tem, na Conmebol tem o Tribunal de Penas. Sim. E tem um procurador que vê os jogos e depois... E analisa. Por exemplo, o caso do Renato Gaúcho, quem estava na súmula é o cara habilitado para ser técnico do Vasco. O trabalho em home office? Aí o Renato pegou 3 jogos por não ter ido naquele jogo do Barraca Central, agora, na Argentina. Agora a Conmebol vai decidir quem tem que dirigir o time. Já está decidindo, porque ele está 3 jogos suspenso. Ele está fora 3 jogos porque ele não foi naquela partida e ainda tem uma pena pecuniária. No caso do Abel... eu não sei se o Tribunal de Penas vai acionar, não vai acionar. Isso depende muito. É isso que eu ia perguntar. Aliás, o Palmeiras tem reclamado seguidamente, junto à Confederação Brasileira de Futebol e junto ao STJD, que as penas para o Palmeiras são muito duras. Então, já tem um certo diálogo a respeito disso aí. Mas tem muito choro também, hein, Pascoal? Tem muito choro também, né? No jogo do Corinthians, isso aí tá aqui, deixa eu salvar. No jogo do Corinthians lá, segundo fontes, o Palmeiras acha que tudo pode no Corinthians e tal, que ninguém é suspenso, que não acontece nada. O Corinthians foi suspenso, a torcida por gritos homofóbicos. O rapaz que jogou a cabeça de porco foi preso, agora a punição, a lei, a gente sabe que ele está em liberdade, mas está cumprindo, e aí não é culpa do Corinthians, né? O Corinthians teve punição por conta dos sinalizadores do Campeonato Paulista. Isso esqueceram de falar. Isso esqueceram de falar. Mas todo mundo tem que ser esquecem. Todo mundo tem. Agora, precisa... Na verdade, quem toma todas na tarraqueta, você sabe quem é, né? Não é nem o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o Flamengo. Você sabe quem é, né? Que não ganha uma? Quem? Que perde todas as divididas? Bom, deixa quieto. Vamos ouvir. Não vai falar. Você tá louco pra falar? Vai falar. Que perde todas as divididas? Solta aí o coração. Você sabe quem é, né? Não. Que não ganha uma? Não sei quem. São Paulo Futebol Clube. Eu não acho que é isso, não. O pior bastidor do futebol brasileiro. Entre os grandes, agora, és o último. Só para dizer o seguinte, o jogo não foi a 7ª maravilha do mundo. Foi bom, Pascoal. Não foi a 7ª maravilha do mundo. Demorou pra pegar no breu. Até a parada técnica... Turma da amendoim. Vou fazer igual o senhor fala. Quanto foi o jogo? 2-0. 2-0 No placar! Tetra, 2-0 fora de casa na Libertadores, liderança do grupo. E não foi bom. Eu só tô dizendo pra você, não foi a 7ª maravilha do mundo. Ele é do contra. Melhor campanha da Libertadores. No Palmeiras. Imparável. Sensacional. O que você tem contra o Palmeiras? Me fala, pelo amor de Deus. Nada, eu só sou um analista. É o líder do Campeonato Brasileiro. É o líder do grupo dele. Ganha fora de casa. Analista frio e calculista. Tá ruim? É só uma análise fria. Vocês não precisam... Gente, é só a minha opinião. Vocês podem ter a opinião de vocês, hein?
Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma grande análise do Palmeiras que vem de uma grande vitória fora de casa contra o Sport Cristal, assumindo assim a liderança do seu grupo. A vitória foi muito importante, porque além de assumir a liderança, também, né, torcedor, coloca o fim ali numa sequência que o Palmeiras não estava convencendo, jogamos muito bem, a vitória foi merecida. Palmeiras ali teve um começo difícil, mas no decorrer da partida, Palmeiras realmente dominou o time peruano. Agora, torcedor, Palmeiras foca totalmente no seu próximo desafio, que já vai ser no domingo, viu? Uma maratona de jogos aí do Verdão antes da Copa do Mundo. Abel Ferreira vai ter até um tempinho para treinar, isso porque até domingo o Verdão vai ter 4 dias aí para treinar, quem sabe, né, aprimorar ainda mais o seu futebol. Nessa partida contra o Sport Cristal, Palmeiras teve alguns destaques individuais muito interessantes, como é o caso do jovem lateral Arthur. O jogador fez uma grande partida ali pela Libertadores, não sentiu o peso da camisa, não sentiu a competição continental, inclusive quase marcou um golaço de fora da área, onde o goleiro do Sport Cristal teve que fazer uma grande defesa. Agora o torcedor Marlon Freitas também merece destaque, viu? Grande jogador, grande contratação do Palmeiras para a temporada, além do perfil de liderança que ele tem, né, torcedor? Que é uma coisa que o Palmeiras não tinha até bem pouco tempo atrás. É um jogador que com a bola no pé faz total diferença também. Ele deu um belo passe para o Ares, onde o Ares também com bastante qualidade, totalmente em casa com a camisa do Verdão, fez mais uma grande assistência. O Flávio Lopes, com bastante categoria, marcou o nosso primeiro gol ali na partida contra o time peruano. Agora, para esse próximo confronto do Campeonato Brasileiro no domingo, não vamos ter o técnico Abel Ferreira à beira do campo, por conta da punição que ele sofreu ali do STJD. Eu acho que ele faz muita falta ali na beira do campo, praticamente um 12º jogador. Ele não deixa os jogadores do Palmeiras ali se acomodar, mas é aquilo, tá acabando a punição e quando ele voltar, o Palmeiras vai continuar ainda muito forte. Mas mesmo sem o Abel, torcedor, temos total condições de vencer o Remo fora de casa, viu? Aí sim, seria uma vitória muito importante e quem sabe abrir ainda mais com relação ao segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.